Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo 1. O título da mensagem é O Assunto da Epístola, a Justiça pela Fé, que diz o seguinte: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. A idolatria e depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus
que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 18, está escrito o seguinte: a idolatria e depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus, né? Ou seja, o Senhor lá do mais altos céus vê, né, e contempla e manifesta a sua ira contra o pecado do homem, né? Já falei muitas vezes, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado, né? Por isso a palavra é explícita, é clara. Do céu se manifesta a ira de Deus, por causa do pecado do homem. Toda sorte de espécie de males que nos sobrevêm, irmãos, sobre todo o ser humano na face da terra, nos quatro cantos da terra, debaixo dos quatro ventos do céu. Todos os males que nos sobrevêm, que não se enganem o homem, né? Mais de 97% dos males que nos sobrevêm é a ira de Deus por causa do pecado do homem, da sua desobediência. O homem tem conhecimento do certo e do errado, mas ele prefere fazer o errado, né? Ele prefere praticar a injustiça ao invés da justiça, né? E a palavra aqui fala com clareza sobre este assunto, né? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, né? O homem pratica a impiedade e injustiça, né? Detendo, né? Escondendo, né? Guardando, não falando, não praticando, não repreendendo os que praticam toda a sorte de impiedade, né? Escondido pela verdade e praticando a injustiça. Por isso nos sobrevém a ira de Deus, irmãos. Que ninguém se engane. Não pensem os irmãos que todo tipo de tempestades, pestilências e males que descem sobre a terra são obra do acaso. É por acaso, é por isso mesmo, que são apenas por causa do meio ambiente, né? Até pode ter muito a ver com o meio ambiente, sim, né? Mas por causa do homem, porque o homem tem consciência do certo e faz o errado. Deus sabe, o homem sabe, né? Que Deus, né, não quer que o homem pratique nada de errado. Deus quer que o homem obedeça às suas leis, os seus estatutos, os seus mandamentos, para que tudo nos vá bem por todas as nossas vidas. Para que tenhamos vida e vida com abundância. Vida longa e abençoada por Deus, né? Vida de vitórias, de bênçãos e de vitórias. Corpo são, mente são, ou mente sã e corpo sadio, né? Saúde, paz, harmonia e prosperidade de corpo, alma e espírito, pela nossa obediência à palavra de Deus, né? Quando Deus, o povo de Israel, estava ali, né, na peregrinação, lá
Lá em Deuteronômio 28, Deus derramou as bênçãos sobre o monte Gerizim. Deus falando, né? Até a metade do capítulo 28, Deus fala sobre as bênçãos que Ele nos concederiam, ou que Ele nos concede pela nossa obediência. Do meio do capítulo até o final, Deus fala das maldições que sobreviriam sobre nós pela nossa desobediência. E vocês vejam que todos os males que nos sobrevêm, né? Raios, enchentes, vulcões, todo tipo de males, né? Inundações, né? Terremotos, tudo isso está escrito na palavra de Deus, né? Porque se nós obedecêssemos ao Senhor, o Senhor desviaria de nós todos esses males. Até poderia acontecer essas coisas todas na face da terra, sim, mas sem causar dano algum a nenhum ser humano, se tivesse embaixo de total obediência, né? De modo que Deus, a ira de Deus se manifesta dos céus, né? Mandando vulcões, terremotos, raios, inundações, vulcões, né? Todo tipo de... A hora que Deus não vem esse tipo de coisa, vem as pestes, né? Todo tipo de peste, de pestilências e malas enfermidades que acomete o ser humano, a maioria é pela desobediência do homem a Deus, pelo pecado, por toda a iniquidade praticada pelo homem, né? São as pestilências e malas. Quando o ser humano, os cientistas, descobre a vacina para resolver um tipo de peste, Deus manda outra e começa tudo do zero outra vez. E até o cientista conseguir descobrir vacina para aquelas pestes, já morreu milhões de pessoas em toda a face da terra. Como essa última que acometeu o nosso país chamado Brasil e acometeu o mundo inteiro. Dentro de 60 dias, os 4 cantos da terra não se falava em outra coisa a não ser nessa última peste que veio sobre o homem na terra, né? Pelo pecado do homem, pela desobediência à santa palavra de Deus, veio sobre o homem este último mal que veio, né? Essa chamada de Covid-19, que é uma gripe, é uma peste, né? Que acomete o homem, né? E quantas pessoas que nós conhecemos, nós perdemos. Parentes, amigos, conhecidos, artistas, políticos, morreu gente, todo tipo de gente morreu na face da terra, que alguém dá notícia, né? Todo mundo conhece no seu bairro, no seu quarteirão, na sua cidade, alguém que foi acometido por essa peste. E na sua cidade, alguém que morreu. Todo mundo conheceu alguém e continua conhecendo. E a peste não acabou. Ela ainda existe. Está num nível menor, mas ainda está aí assolando a humanidade nos 4 cantos da terra. Ainda morre gente, morre ainda milhares de pessoas todos os dias ainda na face da terra, né? É Deus manifestando dos céus a ira de Deus, como está aqui na sua palavra. É a ira de Deus manifestada ao mundo, ao homem, por causa do pecado. E aqui a palavra continua falando, né? A ira de Deus. A ira, no grego, orge, de Deus é uma expressão, a ira de Deus é uma expressão da sua justiça. A ira de Deus é uma expressão da sua justiça e do seu amor. Ver o estudo, Os Tributos de Deus, página 1915. É a indignação pessoal de Deus e sua reação imutável diante de todo o pecado, né? Deus permite isso, irmãos. Deus manda isto para que o homem se arrependa dos seus pecados. Aqueles que estão vivos não pereça, mas tenham a vida eterna.
Então Deus manifesta dessa forma. Sempre foi assim desde o princípio. Desde quando Moisés pegou a missão de Deus para tirar o povo de Israel do Egito, né? Durante os 40 anos não foi diferente, irmãos. Das 652 mil almas que saiu do Egito, contado de 20 anos acima, né? Sem as mulheres, sem as crianças, não entraram na contagem, né? Só entrou 2, irmãos. Só entrou Josué e Caleb, por causa do pecado, por causa da desobediência, né? Contra Moisés. Não era contra Moisés que o povo se rebelava, era contra Deus. Que Moisés era apenas o empossado de Deus, né? Colocado por Deus, ungido por Deus, para conduzir o homem à terra prometida. Precisava ser um homem para o homem aprender a obedecer. E pela desobediência, Deus foi eliminando os rebeldes, aqueles que não só se rebelavam, mas que também insurgiam os outros, insultavam os outros, né, a se rebelar também. Por esse motivo, Deus eliminou a todos. Não se engane, irmãos, ainda hoje não é diferente. Contra a justiça de Deus, irmãos, contra os ungidos de Deus, irmãos, contra os empossados de Deus, irmãos, contra os eleitos de Deus, irmãos, não se levanta, irmãos. Se você se levantar, você vai levantar para cair. Deus te dá tempo para você entender e se arrepender e se livrar da ira de Deus sobre a sua vida. Mas se você não se arrepender, se você não entender, se você não mudar o curso das suas atitudes, dos seus atos, das suas ações, você será também eliminado como aqueles que já foi e que não é mais, que você conviveu, que você conheceu, que você viu tudo. Assim também será com você. Busca, irmãos, o entendimento de Deus sobre todas as coisas, irmãos. Busca entender a vontade de Deus. Busca entender os desígnios de Deus, irmãos, para que não caia sobre você também a ira de Deus e você seja eliminado, seja aniquilado da mesma forma daqueles que já foram. Procura entender e praticar, irmãos, e não consentir, irmãos. Não pratique a maldade, não pratique a iniquidade, não pratique o pecado. E combata o pecado em sua volta, de todos aqueles que te ouvem, que te vê, irmãos. Para que você salve a ti e salve também aqueles que te deram ouvido. E continua a palavra de Deus falando, né? Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. A ira de Deus é uma expressão da sua justiça e do seu amor. É a indignação pessoal de Deus e sua reação imutável diante de todos, de todo o pecado. Ezequiel capítulo 7, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 5 e 6. Apocalipse capítulo 19, versículo 15. É a indignação pessoal de Deus e sua reação imutável diante de todo o pecado, causada pelo comportamento iníquo do ser humano. Êxodo capítulo 4, versículo 14. Números capítulo 12, versículo 1 ao 9. Segundo Samuel capítulo 6, versículos 6 e 7. E nações, Isaías capítulo 10, versículo 5. Capítulo 13, versículo 3. Jeremias capítulo 50, versículo 13. Ezequiel capítulo 30, versículo 15. E pela apostasia e infidelidade do seu povo. Números capítulo 25, versículo 3. Capítulo 32, versículo 10 ao 13. Deuteronômio capítulo 29, versículo 24 ao 28. Causada pelo comportamento iníquo do ser humano. Aleluia, Pai. A ira de Deus é uma expressão da sua justiça e do seu amor. É a indignação pessoal de Deus e sua reação imutável diante de todo o pecado, causada pelo comportamento iníquo do ser humano e nações, e pela apostasia e infidelidade do seu povo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai.
No passado, a ira de Deus e o seu ódio ao pecado revelou-se através do dilúvio. Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Da fome e da peste. Ezequiel, capítulo 6, versículo 11, SS. Do abrasamento da terra. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 22 e 23. Da dispersação do seu povo. Lamuel, capítulo 4, versículo 16. E de incêndio através da terra. Isaías, capítulo 9, versículo 18 e 19. No presente, a ira de Deus é vista quando ele entrega os ímpios à imundícia e às vis paixões. Verso 24, nota: e leva à ruína e à morte todos quantos persistem em lhe desobedecer. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 3, versículo 18. Romanos capítulo 6, versículo 23. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Efésios capítulo 2, versículo 3. No futuro, a ira de Deus incluirá a grande tribulação para os ímpios deste mundo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Surimi canturianda labaia. Aleluia, Pai. Mateus capítulo 24, versículo 21. Apocalipse capítulo 6, versículo 19. E um dia vindouro de juízo para todos os povos e nações. Ezequiel capítulo 19, Ezequiel capítulo 7, versículo 19. Daniel capítulo 8, versículo 19. Dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão. Sofonias capítulo 1, versículo 15. Um dia de prestação de contas para os iníquos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Capítulo 2, versículo 5. Mateus, capítulo 3, versículo 7. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Lucas, capítulo 3, versículo 17. Efésios, capítulo 5, versículo 6. Colossenses, capítulo 3, versículo 6. Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Apocalipse, capítulo 14, versículo 8 ao 10. Apocalipse, capítulo 19, versículo 15. Por fim, Deus manifestará a sua ira mediante o castigo eterno sobre os que não se arrependerem. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Ver em Mateus capítulo 10, versículo 28, nota: a ira de Deus não é a sua última palavra aos seres humanos, pois ele proveu um meio de escape ou salvação da sua ira. O pecador pode arrepender-se do seu pecado e voltar-se a Jesus Cristo por fé. Mateus capítulo 5, versículo 8. João capítulo 3, versículo 36. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Capítulo 5, versículo 9. Ver o estudo, termos bíblicos para a salvação. Página 1695. Os crentes unidos a Cristo devem compartilhar da ira de Deus contra o pecado. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Vou repetir, irmãos, esse parágrafo 5 aqui, para que os irmãos entendam as nossas atitudes, como nós temos que agir
em conformidade com a ira de Deus, para combater o pecado. Os crentes unidos a Cristo devem compartilhar da ira de Deus contra o pecado. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. O que é compartilhar de Deus, irmãos? É ficar a favor de Deus. É ficar do lado de Deus. Quando Deus pune alguém por causa do pecado, é você não se levantar contra Deus, não se revoltar contra Deus, mas entender os desígnios de Deus. Isso me lembra quando os dois filhos de Arão, que eram sacerdotes, bem no comecinho do povo de Israel, saindo do Egito, Deus mandou Moisés ungir Arão como sacerdote, e a seus filhos, Itamar, não me lembro o nome do outro agora, e esses dois subiram no altar e trouxeram fogo estranho ao altar, e Deus matou os dois em cima do altar. E Arão, pai, viu aquilo tudo e consentiu com Deus. Não se levantou contra Deus, não se irou contra Deus, não revoltou contra Deus. Ele comungou não só do pensamento, mas da atitude de Deus. E ai dele se ficasse contra Deus, se levantasse, também seria consumido. E aqui a palavra afirma no parágrafo 5, né? Os crentes unidos a Cristo devem compartilhar da ira de Deus contra o pecado. Não no sentido de vingança, mas por amor sincero à justiça e à aversão ao mal. Ver em Hebreus capítulo 1, versículo 9, nota: o Novo Testamento reconhece uma ira santa que aborrece aquilo que Deus odeia. Aleluia, Pai! Ira esta evidenciada principalmente no próprio Jesus. Marcos capítulo 3, versículo 5. João capítulo 2, versículo 12 ao 17. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Ver em Lucas 19, 45, nota. Em Paulo, Atos capítulo 17, versículo 16. E outras pessoas justas, segundo Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. Apocalipse 2, versículo 6, nota. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Agora eu vou fazer uma leitura direta, rápida aqui, irmãos, de toda essas referências, sem mencionar os capítulos e versículos, para que fique uma leitura corrida de perfeito entendimento a todos. No passado, a ira de Deus e seu ódio ao pecado revelou-se através do dilúvio, da fome e da peste, do abrasamento da terra, da dispersão do seu povo e do incêndio através da terra. No presente, a ira de Deus é vista quando ele entrega os ímpios à imundícia e às vis paixões, e leva à ruína e à morte todos quantos persistem em lhe desobedecer. No futuro, a ira de Deus incluirá a grande tribulação para os ímpios deste mundo, e um dia vindouro de juízo para todos os povos e nações, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, um dia de prestação de contas para os iníquos. Por fim, Deus manifestará sua ira mediante o castigo eterno sobre os que não se arrependerem. A ira de Deus não é a sua última palavra aos seres humanos, pois ele promoveu um meio de escape ou salvação da sua ira. O pecador pode arrepender-se do seu pecado e voltar-se a Jesus Cristo por fé.
Os crentes, unidos a Cristo, devem compartilhar da ira de Deus contra o pecado. Não no sentido de vingança, mas por amor sincero à justiça e à aversão ao mal. O Novo Testamento reconhece uma ira santa que aborrece aquilo que Deus odeia. Ira esta evidenciada principalmente no próprio Jesus, em Paulo e em outras pessoas justas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?